Olá, essa é a segunda parte aí da nossa aula de LibreOffice Calc. Então a gente já deu uma olhada aí em toda a interface base, né, do Calc, como ele funciona, como que ela é aqui. Já deu uma olhada aqui nos nossos botões principais aqui da barra de ferramentas. Vimos também aí como é o funcionamento básico de uma planilha. E aí aqui a gente vai dar uma olhada agora na nossa segunda barra aqui, né, que já tem algumas formatações mais interessantes para a gente trabalhar. A primeira delas aqui então é a fonte, né? Isso é base, a gente tem aí todas as nossas fontes aí para estar estilizando a nossa planilha e as informações que estão nela. O tamanho da fonte, medido em pontos, e também as formatações básicas aí que a gente já está familiarizado, o negrito, o itálico e o sublinhado. Depois a gente pode alterar também a cor da nossa fonte. Temos uma série de cores aí que a gente consegue selecionar e várias paletas também de cores. Por padrão vamos deixar aqui o nosso preto. E também o fundo, né, da nossa célula. Então a gente consegue aí colorizar as nossas células de acordo com a nossa necessidade aí. Por algum motivo você precise disso, você consegue fazer aí de forma bem tranquila. Depois a gente tem o alinhamento do texto dentro da nossa célula. Perceba que o Calc já faz por padrão, quando é texto, ele alinha aqui à esquerda. E quando é número, ele alinha à direita. Isso ele já faz por padrão, mas nada impede da gente alinhar, por exemplo, ao centro. Então vou selecionar as duas colunas aqui, né, e vou colocar, por exemplo, aqui para alinhar ao centro. E ele faz isso de forma bem tranquila. A única opção que a gente não vai ter aqui de forma comum é o nosso justificado, que a gente tem aí nos editores de documentos e textos. Depois disso a gente tem o moldar texto. Moldar texto funciona da seguinte forma. De repente, a gente tem aqui, ó, mais de uma palavra, vai. E aí essa palavra, perceba, ele deixa uma setinha aqui, ó, para mostrar que tem mais informação do que cabe na célula. Mas pode ser que ao invés de a gente aumentar aqui o tamanho da nossa célula, da nossa coluna, né, a gente prefira que essa palavra vá para baixo. Então a gente dá aqui, ó, moldar texto. E aí isso quer dizer que ele vai tentar deixar o texto respeitando aqui a largura da nossa coluna, tá? Então essa é uma forma aí de fazer isso. Depois a gente tem o nosso mesclar e centralizar células. Como que funciona isso? Então vamos inserir aqui uma linha e vamos supor que essa tabela aqui, ela se chame lista de compras, não é? Lista de compras. Beleza. Nesse caso, ele extrapolou o texto, por quê? Porque não tinha nenhuma informação nessa célula. Se a gente colocasse qualquer informação aqui, ele deixa de extrapolar ela. Mas, o que seria mais bacana, mais interessante esteticamente falando, seria se a gente literalmente mesclasse e centralizasse. Então, veja bem, as duas células agora se tornaram uma única célula e esse texto ficou, né, centralizado aí. Então ficou bem bacana. E o mesclar células funciona justamente para isso. Se a gente quiser desfazer, é só selecionar e clicar no botão, ele volta aí na forma original. Depois a gente tem alinhamentos, né? No caso aqui é um alinhamento vertical, ao contrário desse aqui que faz um alinhamento na horizontal. Então, como que funciona esse alinhamento aqui? Vamos voltar a mesclar nossas duas células e suponhamos que a gente queira aumentar aqui, ó, o tamanho dela. Por padrão, na vertical, ela está alinhada já ao centro. Então, pode ver aqui, ó, centralizar verticalmente. Mas pode ser que por algum motivo a gente queira que esse texto fique na parte superior da célula ou na parte inferior da célula. Então, esses três botões aqui, ó, é que vão ditar o nosso alinhamento vertical. Depois a gente tem formatações de tipos de célula, né? Tipos de informação.
Então, como que isso funciona? A primeira delas aqui é o como moeda, né? Então, ele vai perguntar para a gente qual moeda a gente vai trabalhar. Então, como que isso funciona? Ó, pode ser diversos tipos de moeda, tá? Como a gente já está trabalhando em português do Brasil, ele já detecta o real. Pode ver que ele está aqui, ó, o padrão é o real. Então, como essa é uma lista de compras e esses aqui são preços, né? A gente vai formatar eles todos como dinheiro. Aí, ó, aí agora sim ficou mais coerente, né? Mais condizente com o que a gente quer apresentar aqui, que são literalmente preços. O bacana de utilizar isso é que, veja bem, sendo o conteúdo da célula aqui 65, qualquer fórmula que a gente for aplicar utilizando essas células, o calc não vai levar em conta o R, o cifrão, né? E vai contar só os números. E como é dinheiro, mesmo não tendo, né? Mesmo a gente não tendo digitado 0,00, ele sempre vai apresentar também duas casas decimais depois. Então, essa é uma forma de exibição dos dados. Não quer dizer que ele inseriu isso dentro do conteúdo da célula ali. Depois a gente tem o porcentagem. Então, supondo que dentro disso a gente tem aí um desconto por algum motivo de 10%. Então, a gente pode também clicar aqui e definir como porcentagem. Ele já faz a conta inversa para transformar aquele dado em porcento. Então, ele multiplicou por 100 aqui, os 10 acabou virando 1000. A gente pode preencher aqui com 10 e beleza. E ele vai deixar ali 10%, tá? Depois, formatar como número. Pode ser também que você precise que o calc compreenda que aquilo que você está trabalhando é número, mas assim, nesse caso, ele vai também permitir que algumas casas decimais apareçam, mesmo que elas sejam 0. Então, a nível de exemplo, eu vou digitar o 1 aqui e vou formatar como número. E aí é o que ele faz, tá? Ele deixa as duas casas decimais ali sempre aparentes para nós. E por fim, a gente tem aqui, formatar como data. Então, também, essa é uma forma que pode aparecer. Então, por exemplo, a gente vai digitar aqui 27/7 e aí ele vai completar já com a data certinho, tá? Então, pode ver que ele completou inclusive com o ano em 4 dígitos, mesmo que ele exiba só 2, tá? Então, formatar como data, ele faz esse esqueminha para nós. É interessante também que ele já deixa sempre selecionado o formato que a gente está utilizando. Por exemplo, aqui nessa célula a gente não tem nada aplicado. Mas aqui nessa aqui a gente tem o data, então ele fica com o botãozinho da data ali pressionado. Aqui é número, então, e assim por diante, tá? Depois a gente tem adicionar ou excluir casa decimal. Então, como que funciona? Vamos usar esse aqui como exemplo, que a gente já tem, né? Temos duas casas decimais, e aí eu quero exibir uma terceira. Então, eu clico aqui, e ele vai aumentando as casas decimais. E o inverso também acontece, ele vai excluindo até que a gente fique com um número inteiro. E perceba, veja bem, ele faz isso mesmo que a gente tiver vários números. Isso aqui é o conteúdo que tem na nossa célula. Ele está ali, esse conteúdo. Só que a forma como ele vai exibir para nós é que muda. Então, mesmo que a gente tenha mais informações, excluindo todas as casas decimais, inclusive, ele arredondou para cima, viu? Ele já arredondou automaticamente. Então, aqui são só formas de exibição, não que ele vai tirar literalmente ali informação da nossa célula. Depois a gente tem aumentar ou diminuir recuo. Isso pode acontecer principalmente para texto, tá? Se a gente quiser trazer esse texto um pouco mais para frente ou para trás dentro da célula, tá? Então ele faz isso aqui com os recuos. E aí bordas. Essa também é interessante porque, por enquanto, se a gente quisesse imprimir isso, vamos visualizar, não tem nenhuma borda. Então a gente já sabe que essa grade cinza que a gente tem aqui, ela é só para guia. Ela não é
necessariamente ela não vai ser impressa, ela não é visual. Então, se a gente quiser preencher isso aqui com algumas bordas, ó, vamos selecionar todas as bordas. Ou só as do meio aqui, ó. Beleza. Então dá para ver a diferença entre a preta e a cinza, que é o que vai ser impresso ou não. Aqui a gente já tem a visualização certinha. Então a gente precisa aplicar essas bordas aí para elas serem realmente visíveis. E também conseguimos alterar aí um pouquinho dos estilos da borda. Se a gente quiser pôr um pontilhado, enfim. Só selecionar e aplicar aí as bordas que a gente quiser. Depois a cor da borda, também é bem fácil de alterar, né? Selecionando aqui, a gente altera a cor da borda tranquilo. Ó, vermelho. Beleza. Vamos tracejado. Aí, pronto, a gente já tem a nossa borda certinho aí, ó. Aplicada, é assim que ela vai ser impressa. Por fim, a gente tem formatação condicional. Isso aqui é bem interessante também. A gente consegue fazer várias coisas. Uma delas são as já prontas, né, que são escalas de cores, ou as condições. Então, como é que funciona? Vamos simplificar um pouco aqui essa tabelinha. Vamos ver aqui só essas informações aqui. E aí, ele vai fazer uma formatação condicional em escala de cores. Então, o valor menor vai ficar vermelho e o valor maior vai ficar verde. Isso aqui é 100% editável. A gente consegue programar ele para fazer da forma como a gente precisar. Mas eu vou mostrar as mais simples, as prontas, como elas já estão aí. Beleza? Então foi o que ele fez. Ó, o número menor ficou vermelho, o maior ficou verde e os intermediários aqui, ó, ficou um tom aí de amarelo, né, de amarelado. Claro, à medida que a gente fosse acrescentando dados, isso poderia ficar melhor visualmente ainda falando. Então vamos preencher um pouco mais de dados aqui. Vamos colocar R$3, vamos colocar 150, 200, 980, beleza. A gente vai ver mais cores agora dessa forma. Vou colocar a mesma regrinha, beleza, ó. Os menores 3, 9 e 10 estão mais lá na ponta do menor. Os intermediários estão aqui, ó. Pode ver que esse amarelo, depois ele vai esverdeando até ficar no mais verde. Então é bem interessante. E se a gente mudar aqui os valores, ele vai se adaptando. Por exemplo, 500. Aí ele vai se adaptando. Não é o verde mais forte, mas já é um, né? E assim por diante. Então é bem bacana a formatação condicional. Tem outra também que a gente consegue fazer, que é o seguinte, ó. Vamos fazer a seguinte regra. A gente vai ter aqui um total. A gente já vai ver como é que faz isso. Então, o total dessa compra ficaria R$170. E na nossa carteira tem 200. R$200. Beleza. Eu quero o seguinte. Se o valor total da compra couber no nosso bolso, ou seja, dá para pagar com o dinheiro da nossa carteira, que ele fique verde. Mas, se não, ele precisa ficar vermelho, caso a gente não consiga pagar. Então, vamos lá. Condição. Tá? Formatação condicional, condição. Se o valor da célula é menor ou igual a quem? A esse cara aqui, ó. Então, eu cliquei, pode ver que eu cliquei, ele ficou rosado. E já falou, na planilha 1, a célula C9. Então, que estilo que eu quero? Eu quero que ele fique, por exemplo, aqui, ó, beleza. Good, beleza. Verdinho. Agora, caso contrário, se ele for maior, ou seja, se a minha compra for maior que a carteira, eu quero que ele fique bad. Beleza, vermelhinho. Ok. Pronto. Ó. Então, a nossa compra está menor, né? Por enquanto, o que a gente está gastando aqui está menor do que a nossa carteira. Então, verdinho. Vamos supor que a batata aqui subiu o preço, tá? E aí ela subiu o preço. Não foi suficiente ainda para passar a nossa carteira, mas vamos supor que no caminho a gente perdeu R$10. Ó, beleza.
viu? Então, a nossa compra ficou maior do que o que a gente tem no bolso, então ficou vermelho. Se a gente achar R$5 ou pegar emprestado com o vizinho, opa, já dá para fazer a compra. Então, formatação condicional funciona assim. A gente define as regras ali para ele e fala como que a gente quer que esses valores sejam exibidos para nós, de forma a ficar visualmente, que ele converse visualmente melhor com o usuário, né? Com quem está visualizando aí todos esses dados. Imagine isso numa planilha gigantesca, faz toda a diferença, né? E aí, para finalizar nossa aula, a gente vai dar uma pincelada aí em algumas funções e entender um pouquinho aí as nossas fórmulas, né? Então vamos usar o mesmo exemplo ali, né? Então a gente tinha item, tinha preço, né? Então itens aleatórios aí, né? Feijão, né? Bife e batata. Pronto. Arroz 10 a 1 kg, feijão R$4, bife R$19 o quilo e a batata R$4. Pronto. Vamos definir aí como valores, né? E beleza. E aí, a primeira coisa que a gente quer aqui é um total dessa compra. Como que a gente faria isso? Claro, a gente poderia abrir a calculadora aqui do Windows, né? E somar 1 por 1 ali, 10 mais 14, não é isso? Ou, desculpa, mais 4, mais 19. Mas, poxa, a gente está utilizando um editor de planilhas e cálculos, né? Então, ele tem estrutura para fazer isso de forma não só automática, como dinâmica para nós. Então, como que funciona isso? A gente vai inserir aqui uma fórmula, né? E aí uma fórmula significa assim, toda conta que a gente colocar aqui, o calc vai fazer para nós de forma automática. Então, para iniciar uma fórmula, a gente pode ou clicar aqui, ó, pode ver que ele já aparece ali, fórmula, ou apertando igual no teclado, mas por padrão aí vamos usar o botão, e aí ele já começa a digitação ali para nós, ó, igual. E aí a partir daqui a gente tem diversas funções, tá? A gente já vai compreender melhor a função, e é muito importante que você não confunda fórmula com função. Tá? Então, primeira coisa, vamos fazer de uma forma mais arcaica, né? Como que seria isso? A gente vai colocar valor por valor desse aqui. Então, igual a o quê? Vamos entender assim, ó, eu quero que essa célula que está selecionada, ela vai ser igual, né? Vai ser o resultado de qual conta? Essa, né? Ou melhor, vamos digitar 10 mais 4 mais 19 mais 4. Beleza, ó, ele deu o resultado para nós, 37. Tá? Então a conta ali está certinha, ó, 10 mais 4 mais 19 mais 4. Beleza. Só que dessa forma a gente fica preso a esses valores. Então, como que funciona isso? Por exemplo, se o preço do arroz subir, ó, R$12, esse aqui continua dando o mesmo resultado para nós, 37. Então, teria que vir aqui e alterar para 12, e aí ele vai dar o resultado correto para nós, que seria 39. Então, teria uma forma mais dinâmica de fazer isso, que é pedindo para ele fazer a conta dessas células aqui. Então, como que isso funcionaria? Vamos de novo. Vamos apagar o que a gente tem aqui. Apagar tudo. E vamos de novo. Igual. Aí agora, ao invés de digitar os valores, a gente vai apontar as células para ele. A gente vai clicar. Quando a gente clica numa célula, ele já preenche ali, ó, a célula B2 que você está falando. Ah, opa, beleza, B2. Então é a B2 mais a B3 mais B4 mais B5. Enter. Legal. Ele deu o resultado certo. E aí agora, será que se a gente alterar algum valor aqui, ele atualiza isso aqui para nós de forma automática? Vamos dar uma olhada. O preço do feijão subiu de 4 para R$5. Enter. Agora sim, ó. Então, não importa que valor está aqui dentro. Importa que ele vai pegar o que tiver aqui dentro e vai fazer essa soma. Um mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Beleza. Dá para fazer isso de uma forma mais simples? Imagina que a gente tenha, por exemplo, uma lista desse tamanho de itens. E aí a gente teria que pegar e fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, correndo o risco de pular
Igual, por exemplo, eu pulei aqui o E6, sem querer, ó, tá? E eu pulei o E10 também, sem querer. Tem uma fórmula. E aí a gente vai usar a nossa primeira função, que é a soma. Ele já tem um botão dedicado para soma aqui. Por quê? Porque é de longe, disparado, a função mais utilizada dentro desse programa. Então, a gente tem duas formas de fazer. A primeira é selecionar o que a gente quer somar e clicar nesse botão, ou fazer o inverso, clicando aqui onde a gente quer mostrar o resultado e clicando em soma. Veja que quando a gente clicou em soma, ele já compreendeu que a gente quer somar todos os valores que estão para cima. Ele fez isso aqui sozinho. E já dá uma previsão para nós, tá? E aí, beleza, eu quero somar de B2 até, tá vendo os dois pontos aqui, ó, até o B5. Então, vamos aumentar nosso zoom aqui, ó. Então, do B2 até o B5, exatamente isso. E aí, vamos dar um Enter aqui, ó. Beleza, então R$40, tá certo. Tá dinâmico, porque se o preço do arroz abaixar, ele atualiza aqui o nosso resultado, tá? Então, é isso que a gente quer. E vamos entender o que ele fez. Então, ele falou assim, ó, igual, essa célula é igual ao quê? Igual a soma desse intervalo aqui, ó, de B2 até B5. Beleza. Então, aqui a gente tem a nossa primeira fórmula, né? Utilizando a função soma. Tá? Então, é assim que funciona. Tendo esse raciocínio bem concretizado, tudo que a gente digitar aqui, ele vai fazer a conta igualmente. Por exemplo, eu quero essa soma aqui vezes 2. Beleza, ele multiplica e assim por diante. Então, o Calc compreende todas as contas que a gente fizer, tá? Que a gente colocar aqui na nossa barra de fórmulas, desde que ela comece pelo igual. Tem que sempre começar pelo igual. Se eu pegar qualquer célula e colocar aqui, ó, soma igual a isso aqui, ó, ele nem vai entender. Por quê? Porque a gente não colocou o igual. Agora, se eu coloco o igual, aí ele já compreende, já fala aqui, ó, o que essa função vai fazer, o intervalo de números, enfim. E aí ele faz a fórmula para nós. Dá o resultado dessa fórmula. E, por exemplo, o mesmo poderia acontecer se a gente quisesse uma subtração. Então, vamos sempre lá, começar pelo nosso igual, né? Esse menos esse. Beleza, tá? Vamos dar um outro exemplo de subtração aqui, ó. Então, vamos falar assim, nossa carteira. Nossa carteira tem R$40. Vamos falar para ele que isso aqui é dinheiro. Beleza. Quero saber quanto a gente vai ter de troco. Então, igual nossa carteira menos o valor total da compra. Enter. Pronto, o troco é R$3. Então, bem simples de fazer isso aí. Um outro exemplo. Vamos supor que você tem essa compra aqui. Tá? Vamos arredondar um pouquinho aqui só para fim de exemplo. Beleza, R$40. E aí essa compra vai ser feita para 4 pessoas. E elas vão dividir entre elas. Então, a gente começa a nossa fórmula. Eu quero que o total da compra seja dividido em 4 pessoas. Para cada um deu R$10. Tá? E assim por diante. Então, assim funcionam aí as nossas fórmulas. É esse que é o grande lance dos editores de planilha. Tudo que eles conseguem fazer de forma automática para nós. Então, veja aqui como ele, só de selecionar, ele já dá aqui a média e a soma. E já dá, inclusive, em real. A gente tem funções aqui de média no Calc? Com certeza. Como que a gente sabe todas as funções que tem no Calc? Clicando nesse carinha aqui, ó, assistente de funções. Ele vai te ajudar a fazer a qualquer coisa que você precisar. Então, você pode pesquisar entre as funções, né, digitando aqui, ou dividir, navegar entre as suas categorias. Então, só para a gente compreender, aqui está já por padrão todas as funções que a gente tem no Calc. Então, navegando aqui, ó, você percebe que é uma série de funções, muitas, né? Então, cada uma faz uma coisa. O que acontece? A partir do momento que a gente clica aqui, ele vai dizer
o formato dessa função, né? Então, como que ela fica escrita, né? E o que ela faz. Então, ela retorna a soma de todos os argumentos. Os argumentos são o quê? Tudo que tiver aqui entre parênteses. Assim como, por exemplo, a gente falou do média, né? Então, vamos procurar o média aqui, ó. Tá aqui o média, ó. Retorna a média de uma amostra. Então, a gente escreve média, tal. E clicando 2 vezes, ó, ele começa a escrever a fórmula para nós, tá? E aí, cada número desse pode ser outra função, tá? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir outra. Ou também a gente pode clicar aqui, ó, selecionar. O que é o selecionar? Ele para um pouco a digitação da função, a gente seleciona o que a gente quer, a média, e clica aqui para voltar lá, ó, encolher, tal. Beleza, então ele preencheu isso aqui para nós, ó. E a gente clica em OK. Então a nossa fórmula está aqui escrita, com a função média, desse intervalo de valores. E está aqui, ó, R$10. A média disso aqui é R$10 também, né? Então, é assim que funciona aí as funções. A partir daqui a gente vai navegando, temos as categorias função de banco de dados, função de data e hora, função financeira, com informações, funções lógicas, funções matemáticas, de matrizes, de estatística, de planilha, de texto, de suplementos. É a última. Tá? Então aqui você vai encontrar aí tudo que você tiver precisando. Se ainda assim não der, você clica em ajuda e vai abrir a ajuda do LibreOffice Online e aí você consegue manipular as suas funções. E aí, repito, se você quiser uma aula mais aprofundada das funções, tudo, pelo menos as funções básicas aí, assista a nossa aula de Excel. Lá tem funções básicas que a gente consegue trabalhar, soma, média, máximo, mínimo, né? Que tem todo o funcionamento muito parecido. O mais importante é que se a gente pensar em qualquer fórmula matemática, se a gente conseguir digitar aqui, o Calc vai fazer para nós de forma bem tranquila, tá? Então, basta a gente dominar um pouquinho isso, entender o que a gente quer, o resultado que a gente quer, e conseguir traduzir para o Calc, né? Então, tipo, se a gente parar para pensar que uma função soma é literal, né? Então é assim, a soma do quê? Disso aqui, né? Então, se a gente conseguir traduzir o que a gente quer para ele aqui dentro dessa linha inteira de fórmula, que ela pode ser gigantesca, então é a partir daí que a gente vai ter os nossos resultados, tá? Então eu espero que você já consiga trabalhar aí utilizando essa ferramenta, que tenha sido bastante útil para você e que também te ajude aí nas suas provas, nos seus processos seletivos aí. E a gente se vê nas próximas aulas. Muitíssimo obrigado e tchau, tchau.